Seja muito bem-vindo ao estudo profético, a batalha final, estudos baseados em Daniel e Apocalipse. E hoje vamos estudar o terceiro e o quarto animal descritos em Daniel, capítulo 7. Muito obrigado pela sua companhia. É muito bom estar com você. Esteja onde estiver, receba um abraço especial do pastor Raimundo Gonçalves. E agora, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7 e o versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Até aí. O terceiro animal da lista, o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, representa a nação da Grécia. A Grécia dominou do ano 331 ao ano 168 a.C. nascer. E é bom lembrar que os anos antes de Cristo eram decrescentes. Veja que de 300 vai para 168, e aí quando Cristo nasceu, aí se tornou crescente, e estamos aí no século 21. As 4 asas deste animal representam a grande velocidade nas conquistas com que a nação da Grécia dominava as outras nações. O leopardo, por natureza, é um animal veloz. Ele corre aproximadamente 68 quilômetros por hora. Existe uma raça do leopardo chamada guepardo, que chega a correr 115 a 120 quilômetros por hora. Mas o leopardo, além da sua velocidade, ele tem uma agilidade tremenda. Quando ele pega uma presa, um animal, para ele devorar, ele rapidamente sobe numa árvore, para que os outros predadores não venham tomar. Deus, em sua infinita didática, Ele quer nos ensinar que este terceiro reino é um reino ágil e muito veloz. E foi assim que Alexandre o Grande, em 10 anos, havia dominado toda a Europa. Com 32 anos de idade, Alexandre o Grande era o número 1 do mundo, humanamente falando. Mas com 32 anos de idade, infelizmente, ele morre. E morre de intemperança. De acordo com a tradição de tanto beber bebidas alcoólicas. Bebeu, caiu, passou mal e passou um tempo, ele morreu. E no lugar dele, 4 homens assumiram o controle da Grécia, representando as 4 cabeças deste animal, que foi Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Houve uma divisão geográfica da Grécia e eles dominaram até o ano 168 antes de Cristo nascer. Vamos fazer uma breve recapitulação. O leão com asas de águia representa a Babilônia, que dominou do ano 605 a 539 a.C. nascer. O urso com 3 costelas na boca representa a nação medo-persa, que dominou do ano 539 ao ano 331. As 3 costelas na boca do urso, a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. E agora o terceiro animal, o leopardo, representa a Grécia, que dominou de 331 ao ano 168 antes de Cristo nascer. As 4 asas, grande velocidade nos domínios, nas conquistas, e as 4 cabeças, os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Agora chegou a vez tão esperada de estudarmos sobre o quarto animal. E eu quero chamar a sua atenção. Se prepare, porque agora vamos entrar em um dos assuntos mais importantes desta série especial, a batalha final. Abra sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 7, e o versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência.
ou blasfêmia, que é a mesma coisa. Você se lembra o que é blasfêmia? De acordo com a Bíblia, blasfêmia é um ser humano se colocar no lugar de Deus. Este chifre pequeno, que surge do quarto animal, ele quer ser Deus aqui na terra. Pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens, quer ser eterno, entre outras blasfêmias terríveis que ainda poderemos mencionar nesta série especial. Quem é esse chifre pequeno? Para sabermos, precisamos saber que reino é representado por esse quarto animal, que é descrito como terrível e espantoso. Esse quarto animal, ele representa o reino de Roma. Roma na sua primeira fase, que é Roma pagã ou Roma imperial. Roma tem duas fases. Tem a Roma pagã, Roma imperial e a Roma cristã. E a Roma cristã é representada aqui pelo chifre pequeno, que tem olhos, tem boca, e essa boca diz blasfêmia, quer ser Deus aqui na terra. Só que a fase pagã e a fase cristã de Roma, elas se fundem, elas se unem. E é por isso que aqui nós temos um paralelo, que veremos, com a besta de Apocalipse 13. É uma grande perseguição, são reinos perseguidores contra o povo de Deus e contra o reino de Deus. Roma começou dominando no ano 168 a.C., na grande batalha, chamada Batalha de Pídina, estendendo-se até o ano 476 depois de Cristo. Se você fizer os cálculos, Roma foi o reino que mais dominou. E Roma é descrita na palavra profética como um animal terrível e espantoso, porque realmente é assim. Os Césares de Roma, os imperadores, eles exigiam adoração. Quando eles passavam, onde eles iam, as pessoas eram quase que obrigadas a se curvar, a se ajoelharem, a prestarem reverência, sendo que somente Deus é digno de toda adoração. Houve um imperador de Roma chamado Domiciano. Este homem aprisionou o apóstolo João e lançou João num caldeirão de óleo fervendo, para que João silenciasse, para que João não pregasse mais sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo. Mas não adiantou nada. Deus, pela sua graça, por sua misericórdia, fez um milagre. Graças a Deus, nada aconteceu com o apóstolo João naquele caldeirão de óleo fervendo. Os mesmos homens retiraram. E Domiciano não ficou calado. Domiciano o lançou na ilha de Patmos, que fica na Ásia. E naquela ilha rochosa, João deveria, ou pelo menos era a intenção, que ele morresse nas minas. Mas eu digo a você, em nome de Jesus, Deus transforma qualquer maldição em bênção na sua vida. Se você agora está sofrendo uma perseguição diabólica, se você está passando por alguma coisa que o diabo investiu contra você, se o diabo lançou os dardos inflamados dele contra você, eu digo para você em nome de Jesus, se você perseverar na fé, se você perseverar na Bíblia, em comunhão com Deus, essa maldição, ela será transformada numa grande bênção. E eu não estou inventando. Meu amigo, minha amiga, assim é ao longo da história desse planeta. Veja o caso de José. José foi vendido para o Egito. José foi alvo de inveja dos seus irmãos. José foi alvo de calúnia na casa de Potifar. José foi escravo. E ele se perguntava, meu Deus, por quê? Por que eu estou passando tudo isso? Mas José manteve sua fidelidade, José manteve a sua integridade e Deus honrou a sua perseverança e o tornou como governador do Egito. E até hoje nós contamos a história de alguém que é vencedor. Eu digo para você que Deus vai fazer milagres na sua vida, amém? Os imperadores de Roma, eles eram terríveis. Houve um imperador de Roma chamado Nero. Nero, só de mencionar o nome dele, o mundo tremia. Nero um dia tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. E originou-se uma grande perseguição contra os cristãos. Nero um dia mandou matar o apóstolo Pedro crucificado. Só que Pedro disse assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. E Pedro foi morto numa cruz, só que de cabeça para baixo.
E depois Nero mandou matar o apóstolo Paulo, decapitado vivo por volta do ano 67 em Roma. E conta-se uma tradição de que Nero matou a própria mãe, depois abriu no meio para ver de onde era nascido. Veja que monstro cruel, veja que pessoa terrível e espantosa quando está longe de Deus. Uma pessoa quando está longe de Deus, ela não sabe quão fundo ela pode cair. Longe de Deus, blasfemando de Deus, a pessoa está nas mãos do inimigo, mas você pode estar agora nas mãos de Deus, nas mãos do Criador. Você pode estar nos braços de Jesus e ser um instrumento de Jesus para ganhar outras pessoas para o seu reino, para a sua verdade. No ano 476, Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras, representando os 10 chifres deste quarto animal. Essas 10 tribos se tornaram o que hoje é a Europa Ocidental. Uma tribo chamava-se Suevos. Essa tribo mais tarde passou a ser Portugal, só para dar um exemplo. Uma tribo chamada Burgúndios passou a ser a Suíça. Uma tribo chamada Alamanos passou a ser a Alemanha. A tribo Visigodos passou a ser a Espanha. A tribo Francos passou a ser a França. A tribo Lombardos passou a ser uma região da Itália. E Vândalos, Érulos e Ostrogodos, essas 3 tribos foram eliminadas pela influência e o surgimento do chifre pequeno. O chifre pequeno surge depois de 476 com sua força. E você se lembra a breve descrição que já vimos do chifre pequeno? Ele tem olhos e tem uma boca. E essa boca diz o quê? Essa boca diz blasfêmia. Então aqui nós vamos agora caminhar para entender a fase cristã de Roma. Porque o chifre pequeno, ele vem do quarto animal, e esse chifre tem características religiosas. Este chifre pequeno tem características religiosas porque ele aceita a adoração, ele quer ser Deus aqui na terra. Então todo o paganismo de Roma agora se funde no cristianismo de Roma. E eu pergunto a você, olha bem para mim agora, você gostaria de saber quem é esse chifre pequeno? De antemão vou dizer, vai pegar fogo. Você vai ficar assim maravilhado com a revelação profética. Mas se prepare, porque aqui ninguém tem a intenção de falar mal de outras pessoas. O nosso desejo é que você conheça a verdade. Porque a Bíblia ela é muito clara. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é o conhecimento. É conhecer a palavra. Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ainda Mateus 22, verso 29, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E para a gente meditar, olha bem nos meus olhos e para a gente refletir um pouco, por favor. Eu pergunto, você responde. O chifre pequeno blasfemo, que quer ser Deus aqui na terra, ele surge da cabeça do leão? Não. Na profecia, o leão não tem chifre, ele tem 2 asas. Isso quer dizer que o chifre blasfemo não vem da Babilônia. Não é o rei Nabucodonosor, não é o rei Belsazar, nem Nabonido, enfim. Outra pergunta, o chifre pequeno ele surge da cabeça do urso? Também não. Isso quer dizer que o chifre pequeno não vem da nação medo-persa. Não é Ciro, Dario, Artaxerxes, nem o rei da Média Pérsia. O urso apenas tem 3 costelas na boca. Eu pergunto, o chifre pequeno surge de alguma das 4 cabeças do leopardo? Também não. Isso indica que o chifre pequeno não vem da Grécia. E se não vem da Grécia, o chifre pequeno não é Antíoco IV Epifânio. Como muitos amigos defendem, nem o de Daniel 7 e nem o de Daniel 8. O chifre pequeno, as características dele não se enquadram em Antíoco IV Epifânio. Embora esse homem, ele profanou o templo, ele foi um rei malvado, perseguidor, mas nós verificaremos que o chifre pequeno, ele não vem da Grécia. O chifre pequeno vem do
quarto animal. E eu pergunto a você, pode responder sem medo, que reino representa o quarto animal? Vamos lá, responde em nome de Jesus. Que reino representa o quarto animal? Representa Roma. Então o chifre pequeno vem de Roma. O chifre pequeno vem do Império Romano. De Roma surge um chifre. E de acordo com Apocalipse 17, verso 12, chifre simboliza poder, rei ou reino. Então de Roma surge um líder, surge um rei, surge um reino que tem olhos e tem uma boca. E essa boca diz blasfêmia. E o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus aqui na terra. Esse chifre que vem de Roma, ele pretende perdoar pecados, ele aceita a adoração de homens e também pretende ser eterno. E tem povos, multidões, nações e línguas. Tem brasileiros, estrangeiros. E com muito respeito, eu digo, tem até evangélicos que estão servindo a esse chifre e não sabem. Estão reverenciando, estão obedecendo suas leis, seguindo as suas ordens. Se você não tomar cuidado, você vai ser enredado nas malhas do chifre pequeno. Mas Deus está chamando você. Deus está chamando você para uma nova vida. Deus está chamando você para conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No nosso próximo estudo, vamos ver biblicamente a descrição do chifre pequeno. E você é convidado, você não pode faltar, ou seja, você precisa continuar estudando a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Amém? E eu pergunto, diante destas verdades maravilhosas, o que devemos fazer? Primeira coisa, aceite toda a verdade bíblica. Abra o coração a Deus e esteja disposto a entender novas verdades que talvez você não entendia até aqui. Entregue seu coração a Jesus, abra-lhe o coração, não endureça o seu coração, as verdades tão lindas. Estamos nos últimos dias, não é tempo de brincar de cristianismo, é tempo de com coragem dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim os teus planos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, muito obrigado por Tua palavra, obrigado pela revelação profética e pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, entra em nosso coração, lava-nos no Teu sangue, não nos deixes cair nos enganos dos últimos dias. E Pai querido, abençoe cada pessoa que está agora orando conosco, abençoe esse homem, abençoe essa mulher, esse jovem, esta jovem, essa pessoa que está agora com depressão, liberta essa pessoa que está triste, conceda alegria, essa pessoa que está na dúvida do caminho que deve seguir, tire a sua dúvida, que ela siga a verdade. Pai querido, nos prepare para a sua volta a essa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e nos encontramos no próximo estudo, pela graça do Senhor. Tchau, tchau.